Cristo já ressuscitou e seu túmulo deixou. Vossas vozes levantai, seu triunfo celebrai. Cristo a luta terminou e a vitória conquistou. Agonia, mágoa e dor não lhe causam mais horror. Nem a tumba resistiu, Cristo forte ressurgiu. Ele vive e prometeu vida e glória lá no céu. Este prêmio iremos ter e por graça lhe viver. Aceitemos nossa cruz e sigamos a Jesus. Nem a tumba resistiu, Cristo forte ressurgiu. Ele vive e prometeu vida e glória lá no céu. Amém. No Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, morto, mas ressurreto. Queridos amigos e irmãos, para! Ponto final. Até aqui. É assim que a morte grita. É assim que Satanás grita. Os dois maiores inimigos de Cristo e dos homens unem as suas vozes na Sexta-feira Santa e gritam aos quatro cantos e quatro ventos: nós vencemos. Cristo Jesus, o Filho de Deus, está morto. Sim, queridos amigos e irmãos, a noite mais sombria da história da humanidade. A morte e o inferno. Satanás e seus anjos jubilam, fazem festa, porque Jesus Cristo está morto. Verdadeiramente, Ele morreu. Alguém duvida disso? Eu não. Eu preciso admitir, Jesus Cristo morreu porque mataram o meu Senhor. Eu sei, a Bíblia diz: o soldado com sua lança abriu o peito do meu Senhor e dele saiu água e sangue. Eu sei, a Bíblia diz. José de Arimateia e Nicodemos foram lá no final da tarde da Sexta-feira Santa, tiraram o corpo de Jesus da cruz e o enterraram, o deitaram na sepultura. Eu sei, a Bíblia diz. Fecharam o túmulo de Jesus com uma grande pedra e ainda colocaram o selo do governador. Um túmulo como se fosse para toda a eternidade. Cristo morreu. Eu creio isso. Eu cantei junto com vocês aqui no culto da Sexta-feira Santa: sim, é verdade, ó pecador, por ti Jesus o Salvador baixou a terra, aqui sofreu, e em meu e em teu lugar na cruz morreu. Eu não vou discutir sobre a realidade da morte, pois eu sei, pela
Escritura Sagrada, porque a Bíblia diz: o meu Senhor realmente morreu. O meu Senhor estava realmente morto. Mas, queridos amigos e irmãos, é exatamente sobre o final dessa história, o resultado deste final, é que repousa a grande diferença. Aqui será tirado o ponto final colocado pela morte, no final da expressão: e foi sepultado. Porque a partir de agora, o diabo e a morte não são mais senhores da situação. O ponto final dessa história será colocado justamente pelo meu Senhor, pelo meu Salvador. E assim a morte, o inferno, o diabo, os seus anjos precisam ver de que a história continua. De que aonde eles acharam que existia o ponto final, a história recém começa. A história continua após o sepultamento de Jesus. Jesus Cristo desceu ao inferno para mostrar-se sim vencedor ao diabo. Mas no terceiro dia ele ressuscitou dos mortos. Mas como? Sim. Mas como? Como é que o Filho de Deus morreu? Não. A morte não matou Jesus. Ele espontaneamente deu a sua vida. Ele quis morrer para libertar cada um de nós, libertar todos os pecadores das garras do diabo, das algemas do pecado e do inferno, e principalmente da morte eterna. Pela sua morte cumpriu-se o plano maravilhoso do nosso Deus para salvar a humanidade que estava perdida. Para isso, ele tomou sobre si, diz o profeta Isaías, as nossas culpas. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Por tudo isso, meus queridos amigos e irmãos, a sepultura não é o ponto final. Com ela começa um novo capítulo. Um capítulo de vitória. Um capítulo de glória eterna para meu Senhor, para mim e para você também. Para a morte e o inferno, derrota. Fim. É claro. A morte e Satanás fizeram tudo para impedir a vitória de Jesus. Procuraram de todas as formas segurar e manter Jesus, o seu corpo, lá na sepultura fria. O túmulo era uma rocha, e aberto numa rocha firme, indestrutível. Havia uma grande pedra que tapava a entrada do túmulo. A entrada do túmulo foi colocado o selo, o lacre do governador, e esse era inviolável. Era o lacre da maior autoridade, ninguém poderia romper esse lacre, esse selo.
Além de tudo isso, haviam guardas armados, guardando a sepultura de Jesus de dia e de noite, para que ninguém viesse e roubasse o corpo, o defunto lá da sepultura, e depois dissesse: ele ressuscitou. É claro, a gente não pode acusar a morte e o diabo de terem sido negligentes em alguma coisa, ou de terem esquecido algum detalhe no seu plano, a fim de segurar o morto na sepultura. Eles fizeram tudo o que puderam. Eles foram muito, mas muito cuidadosos mesmo. E aqui que está a dura realidade. Fizeram de tudo, mas nada do tudo adiantou. Eles foram vencidos. Eles foram despojados, eles foram humilhados e expostos publicamente ao desprezo por Jesus, que deles triunfou na cruz. E assim, queridos amigos e irmãos, brilha a luz maravilhosa da manhã da Páscoa. O poder de Deus se mostrou glorioso e o túmulo está vazio. Jesus Cristo, meu Senhor, está vivo. Ele realmente ressuscitou. O selo foi rompido, os guardas fugiram, a morte está destruída, a vitória é completa. Onde está a morte? A sua vitória? Perguntamos hoje. Morte, inferno, Satanás, eles sabem muito bem o que a Páscoa significa para mim e para você também. As forças do mal não têm mais poder algum sobre nós, nem sobre milhares de cristãos espalhados por todo o mundo. Eles não têm mais poder sobre aqueles que creem que Jesus é o Salvador. As forças do mal sabem que a obra de Jesus foi completa. A dívida está completamente paga. Jesus cumpriu a lei em nosso lugar. Nossos pecados, todos eles foram apagados. As forças do mal sabem que minha e tua sepultura não inspiram mais medo para nós. Cristo reviveu. Também nós veremos a vida. Morte já não é mais temida. É claro, havemos um dia de passar pela morte, mas será um descanso por um breve tempo, ao qual se seguirá a eterna vida, como diz Jó, o servo de Deus: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra, e este meu corpo, revestido de minha carne, de minha pele em minha carne, eu verei a Deus. Como diz o poeta: em Jesus seguro estou, salvo e bem feliz eu vou. Cristo, o corpo, irá levar, e a glória eterna eu irei entrar. É claro, meus queridos amigos e irmãos, o diabo sempre vai querer acusar a gente de uma ou de outra coisa, e fazer isso diante do nosso Deus. Mas nós sabemos que temos um advogado lá. Sim, nós temos um advogado lá diante do nosso Deus, Jesus Cristo, o justo.
É claro, a morte vai procurar amedrontar a gente. Quando chegar a doença, a fraqueza, a velhice, quando os cabelos brancos surgirem, a morte se aproxima. Caso não venha antes de tudo isso, eu sei que ela irá me rondar e dizer: logo, tu vais ser meu. O que fazer então? O que você vai fazer então? Olharei com muita fé para a sepultura aberta onde foi colocado o meu Senhor, e eu vou perguntar para a morte: onde está a morte, a sua vitória? Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Com esta fé, queridos amigos e irmãos, eu celebro hoje com vocês aqui a Páscoa, a ressurreição do meu e do teu Senhor e Salvador. Nesta fé, celebremos juntos esta Páscoa, tu e eu, como cantamos há pouco: meu Jesus ressuscitou, eu com ele vencerei, no poder que o levantou do sepulcro, e viverei ao seu lado para o amar e com gratidão louvar. Por isso, hoje e sempre, ele é meu, ele é teu Senhor e Salvador. Amém. E a paz de Deus, que ultrapassa todo o conhecimento humano, guarde os nossos pensamentos e sentimentos em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.